Fala pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um Nas Ondas do Esporte, direto aqui do Nas Ondas de Sampa. Meu nome é Rafael, vai ser um prazer fazer mais esse programa aqui com vocês. No programa de hoje vamos comentar sobre os resultados aí da rodada pela América do Sul, pela Europa, pela CONCACAF, que seria América do Norte, que foi semana de competições continentais, tá bom? E aí, no nosso segundo bloco, vamos comentar um pouquinho das notícias que estão rolando aí pelo mundo do esporte, beleza? Para começar então dos resultados, vamos falar de Copa Libertadores da América. Rodada de número 4, nesta semana, vamos aos resultados envolvendo brasileiros ou também não. Vamos lá. Então, nós tivemos o Palmeiras vencendo fora de casa o Sporting Cristal por 2-0, o Rosário Central venceu a Libertad por 1-0, o Universidade Central venceu o Independente Del Valle por 2-0, Barcelona de Guayaquil venceu o Boca Juniors por 1-0, o Always Red goleou o Lanús por 4-0. Deportivo La Guaira e Bolívar ficaram no 1-1, mesmo placar de Cusco e Estudiantes. Santa Fé e Corinthians empataram em 1-1 com um gol no finalzinho do Corinthians, resultado este que garantiu o Corinthians como o primeiro brasileiro garantido nas oitavas de final da competição. Independente Rivadavia e Fluminense ficaram no 1-1, resultado que também garantiu o Rivadavia na próxima fase da Libertadores. O Fluminense, pelo contrário, está em maus lençóis, mas ainda tem chances de seguir na competição. Universidade Católica e Cruzeiro ficaram no 0-0, Cruzeiro que jogou com um jogador a menos. O Tolima venceu bem o Nacional do Uruguai por 3-0. A Platense empatou o Peñarol por 1-1 no grupo do Corinthians. O Mirassol segue fazendo a lição de casa e venceu por 2-0 a LDU, e com isso venceu os 3 jogos em casa, sem tomar gols. O Coquimbo Unido venceu o Universitário do Peru por 2-1. Independiente Medellín e Flamengo, nós não tivemos esse jogo por conta do incidente na torcida, que por motivos de segurança o jogo ele foi suspenso. Até o momento da gravação deste episódio nós não temos a definição da Conmebol de qual vai ser a decisão para o jogo, porém há a possibilidade do jogo ser cancelado e a vitória do Flamengo por WO. Então nós ainda não tivemos a definição qual vai ser a resolução para o jogo, que nem chegou a ocorrer. Então, durou cerca de 5 minutos e o jogo foi interrompido pelo árbitro por questões de segurança. E para fechar, nós tivemos o Júnior Barranquilla perdendo em casa para o Cerro Porteño do Paraguai por 1-0. Terminada a rodada 4, nós temos então no grupo A o Flamengo liderando com 7 pontos, seguido do Estudiantes com 6, Medellín com 4, Cusco com 1. Outro grupo com brasileiro é o grupo C, o Fluminense é o lanterna com 2 pontos, grupo este que tem o Rivadavia na liderança com 10 pontos, Bolívar com 5 e La Guaira com 3. No grupo D, o grupo do Cruzeiro, Universidade Católica e Cruzeiro empatados com 7 pontos, Boca Juniors com 6, Barcelona de Guayaquil com 3. Grupo E, o grupo do Corinthians, tem o Corinthians na liderança com 10, a Platense com 7, Santa Fé e Peñarol com 2. Grupo F do Palmeiras na liderança com 8 pontos, Cerro Porteño segundo com 7, Sporting Cristal com 6 e Júnior Barranquilla com 1. Grupo G, o Mirassol lidera com 9 pontos, Lanús e LDU vem com 6 e Always Red com 3 pontos. Esses então os desempenhos dos brasileiros na Copa Libertadores da América. Copa Sul-Americana teve também a sua rodada de número 4 nesta semana. Vamos aos resultados, onde o Juventude do Uruguai empatou com o Atlético Mineiro pelo placar de 2-2, péssimo resultado para o clube brasileiro. O Independiente da Bolívia perdeu para o Caracas em casa pelo placar de 3-2. O Grêmio venceu bem o Deportivo Riestra na Argentina pelo placar de 3-0. O Santos segue decepcionando e empatou com o Recoleta do Paraguai no Paraguai pelo placar de 1-1, tomando gol no final. O Puerto Cabello venceu o Cienciano por 3-0. Deportivo Cuenca e São Lourenço ficaram no 0-0. O Montevideo City venceu o Palestino por 1-0. O Vasco venceu de virada o Audax Italiano pelo placar de 2-1, jogo que contou com um gol contra bizarro do Vasco logo no começo da partida. Macará
e Tigre da Argentina ficaram no 2-2. Olímpia do Paraguai venceu o Barraca Central por 2-1. O Botafogo venceu bem o Racing por 2-1 em casa. O América de Cali venceu o Alianza do Peru por 2-0. O Higgins e São Paulo ficaram no 0-0 no Chile. O Milionários venceu bem o Boston River por 4-2 fora de casa. River Plate venceu o Carabobo da Venezuela fora de casa por 2-1. E o Bragantino goleou o Blooming na Bolívia pelo placar de 6-0. Goleada cachapante do clube brasileiro. Vamos então às performances dos brasileiros nos grupos. Grupo B, Cienciano com 7, Puerto Cabello 6, Juventude 5, Atlético Mineiro 4, lanterna do grupo. Péssima situação do Atlético Mineiro na Sul-Americana. Lembrando que na Sul-Americana avança direto para as oitavas de final o líder do grupo e o segundo colocado disputam 16 avos contra os terceiros colocados da Libertadores. Então, muito difícil ser segundo colocado do grupo da Sul-Americana. Grupo C, o São Paulo lidera com 8 pontos, o Higgins e Milionários vem com 7, o Boston River não tem nada. Grupo D, São Lourenço lidera com 6, Deportivo Cuenca com 5, Recoleta 4 e Santos na lanterna com 3 pontos. Ainda não venceu na Sul-Americana, nenhuma vitória, 3 empates e uma derrota. O Botafogo lidera o grupo com 10 pontos, seguido pelo Caracas com 8, Racing 4, Independiente com 0. Grupo F, Montevideo City com 9, Grêmio 7 pontos, Deportivo Riestra 4, Palestino 2 pontos. Grupo G, Vasco e Olímpia tem 7 pontos, Audax Italiano 4, Barraca Central 3. Grupo H, River Plate lidera com 10 pontos, Carabobo e Bragantino tem 6, na lanterna o Blooming com 1 ponto. Esses então os desempenhos dos brasileiros na Copa Sul-Americana. Não só de campeonatos continentais viveram os brasileiros nessa semana, nós tivemos também os campeonatos regionais, dentre eles o mais conhecido e o mais considerado ali dos últimos anos, a Copa do Nordeste, teve a definição das suas da sua semifinal, depois de avançarem às quartas de final. Vamos lá então, nas quartas de final, o Fortaleza levou a melhor sobre o Confiança por 2-1, o Sport venceu o Asa de Arapiraca por 1-0, o Vitória eliminou o Ceará por 1-0 e o ABC de Natal goleou a Juazeirense por 4-0. Com isso, nós temos as semifinais definidas entre Fortaleza e Sport, Vitória e ABC. Semifinais que são jogos de ida e volta, ida no dia 20 de maio, volta no dia 27 de maio para ambos os jogos. Então, repassando, Fortaleza Sport, Vitória e ABC nas semifinais da Copa do Nordeste. Outro campeonato regional que teve definição de semifinais é a Copa Sul-Sudeste, que começou neste ano. Nós tivemos a rodada de número 6, que definiu então os classificados às semifinais. Rodada de número 6 teve o Novo Horizontino vencendo Volta Redonda por 2-1. São Bernardo e Caxias empataram em 1-1. A Chapecoense venceu o Operário por 2-1. O Juventude venceu a Tombense por 2-1. Avaí venceu o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro por 2-0. E o América Mineiro venceu o Cianorte por 3-2. Fechada então a fase de Liga da Copa Sul-Sudeste, nós temos então as semifinais definidas entre Chapecoense, Novo Horizontino, Volta Redonda e Avaí. Também jogos de ida e volta, também nos dias 20 e 27 de maio, para definir o campeão da Copa Sul-Sudeste. Beleza? Isso então falando de América do Sul, falando de Brasil, e agora vamos falar de Europa. Europa que teve a definição das suas finais continentais, das suas 3 competições, Liga dos Campeões, Liga Europa e Conference League ou Liga Conferência. Então vamos aos resultados, né? Nas semifinais, depois de vencer por 5-4 num jogo épico, o Paris Saint-Germain empatou com o Bayern de Munique em Munique e avança à final da Liga dos Campeões temporada de 2025 e 2026.
Na final, o Paris Saint-Germain vai encarar o Arsenal, que depois de empatar em Madrid por 1-1 com o Atlético de Madrid, venceu em Londres pelo placar de 1-0 e avança à final. Paris Saint-Germain e Arsenal fazem a final no dia 30 de maio, na Hungria. Beleza? Liga Europa teve suas semifinais então definidas e com isso a final entre Aston Villa e Freiburg. O Aston Villa, que havia perdido para o Nottingham Forest o primeiro jogo por 1-0, goleou a volta por 4-0 em casa, encara o Freiburg, que perdeu a ida em Braga por 2-1 para o Braga, e na volta venceu pelo placar de 3-1. Aston Villa e Freiburg vão fazer a final da Liga Europa no próximo dia 20 de maio, com final na Turquia, no estádio do Beşiktaş. Beleza? Uma curiosidade que a primeira final europeia do Freiburg e o Unai Emery vai mais uma vez disputar a final da Liga Europa. Ele que já tem 3 títulos pelo Sevilha. Conference League, definição de final também, ou Liga Conferência, como bem comentei. Nós, depois da vitória por 3-1 na Ucrânia contra o Shakhtar Donetsk, o Crystal Palace venceu de novo, agora por 2-1 o Shakhtar, e está na final. Crystal Palace que vai enfrentar o Rayo Vallecano, que venceu os 2 jogos por 1-0 o Estrasburgo, e com isso encara na final o Crystal Palace. Crystal Palace e Rayo Vallecano vão fazer a final no dia 27 de maio em Salzburgo, na Áustria. Beleza? Definidas então as finais europeias, nós também temos uma outra final continental definida, e a final da América do Norte, da CONCACAF. Nós tivemos as semifinais definidas, em que o Tigres do México venceu o Nashville nos 2 jogos por 1-0, e o Toluca, depois de perder do Los Angeles FC por 2-1, goleou no México por 4-0, e a final vai ser mexicana. Toluca e Tigres se enfrentam no dia 30 de maio para termos definido o campeão da América do Norte. Beleza? Resultados é isso, muita informação de campeonatos regionais, campeonatos continentais, mas finais definidas, decisões por vir para termos campeões definidos aí nas próximas semanas, beleza? Breve intervalo, a gente já volta com mais informação. Até já já. Ondas do esporte, aqui a emoção é gol. Nas ondas, nas ondas, nas ondas do esporte. Último bloco então aqui do Nas Ondas do Esporte, vamos comentar um pouco de notícias aí do momento. Surgiu aí nas redes sociais nos últimos dias, mais especificamente nesta sexta-feira, uma informação sobre uma briga no treino do Real Madrid, ali uma crise deflagrada entre o uruguaio Valverde e o francês Tchouaméni. Essa briga teria até desencadeado um traumatismo craniano do uruguaio, que foi encaminhado ao hospital e afins. E de fato foi confirmado pelo Real Madrid, que definiu uma punição aos atletas. Ambos vão pagar 500 mil euros como punição pela briga no treino.
mas não é a primeira vez que surgem algumas situações assim envolvendo o Real Madrid de crise, de briga do elenco. Inclusive isso já leva a crer que a próxima temporada possivelmente José Mourinho volte a comandar o clube madrilenho para apaziguar ali os bastidores. Mourinho, que já tem um certo poder nos bastidores com Florentino Pérez, atual presidente do clube, pode estar pintando ali novamente na capital espanhola para acalmar os ânimos que estão aflorados ali num dos maiores clubes do mundo, tá bom? E para fechar o nosso programa de hoje, eu queria comentar sobre o álbum da Copa, né? A gente comentou sobre quando ele ainda estava por vir, ele saiu agora dia 1º de maio, no finalzinho, na verdade, no dia 30 de abril ali já tinham alguns exemplares de figurinhas, de álbuns por aí. Agora já é febre, já tá valendo por aí e aproveitem, né? Eu sei que é caro, é um hobby caro, mas é uma coisa que une muitas pessoas. Façam trocas, tem muitos eventos para trocas por aí, tem shoppings que estão proporcionando isso. A própria Panini, que é a editora atual do álbum, ela tem seus Panini Points, né, que são conhecidos como os locais ali de venda de produtos da Panini, que também engajam com trocas. Tem eventos que também vão acontecer grandes. Amanhã vai ter um grande evento no estádio do Pacaembu para troca de figurinhas, então aproveite esse momento. É um momento bem bacana para todas as idades, para fazer essa coleção, para poder incentivar cada vez mais aí essa grande arte do colecionismo. Infelizmente é um hobby caro, mas com a proposta da troca você consegue fazer no menor valor possível, tá bom? Então meu recado fica aí para, de fato, incentivar esse hobby que é muito bacana entre todas as famílias, entre jovens, adultos, idosos, crianças, enfim. Só aproveitar da melhor maneira possível, da maneira mais responsável possível também, dentro das possibilidades de cada um, mas também podendo aproveitar da melhor forma, que aí o intuito da troca motiva ali engajamento com outras pessoas, a troca com algumas outras pessoas, amizades que se conhecem, que se constroem, e também a economia, por que não, que é muito importante, beleza? Então, esse foi o nosso programa de hoje. Lembrando, se você quer fazer o programa com a gente, é muito fácil. Entre em contato pelo nosso WhatsApp 11 917 04 8982 ou manda um e-mail nasondasdesampa@gmail.com. Também fica ligado nas nossas redes sociais, no Instagram e no YouTube, @nasondasdesampa, e no Spotify, Nas Ondas do Esporte. Vai ser um prazer fazer esse programa junto com você a cada dia, beleza? Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Valeu!